Olá, que alegria estar com você, começando mais uma semana a partir aqui de Curitiba, direto para todo o Brasil. Estamos ao vivo, via satélite, canal digital aberto, também estamos pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial. São mais de 2.170 cidades que nos acompanham por todos esses meios. E você, que é meu convidado de honra de todas as tardes, obrigado pela sua companhia. Nesse dia 29 de agosto, última semana e última segunda-feira de agosto, como que anda a tua comunicação? E quando eu falo em comunicação, não é só essa formal, por exemplo, que eu estou fazendo aqui com você, que não é muito formal não, né? Não é só essa de discurso em público, não é só a comunicação profissional, é também aquela comunicação pessoal, com pessoas que você conhece. Então hoje a gente vai dar dicas valiosas aqui para que você possa melhorar ainda mais a tua comunicação. E para isso, nós vamos falar com uma especialista que está lá em São Paulo e vai dar essa entrevista aqui para a gente, a Áurea Regina de Sá. Ela é especialista em comunicação pessoal e vai nos dar essas dicas já já. Também vamos dar algumas dicas de artesanato para você que gosta de trabalhos com pano de prato, porque hoje essa é a dica, você vai aprender a fazer apliques desses panos, deixar mais bonitos esses que você já tem aí em casa. E também, já que agosto é conhecido como agosto dourado, é um mês de incentivo ao aleitamento materno, a gente vai ouvir boas histórias de empresas que têm locais apropriados para as mães que estão amamentando. Mas tem muito mais para você, então fique com a gente, está começando o programa A Vida em Foco. Sabe o que é interessante quando a gente fala de comunicação? Que você tem algumas crenças, alguns valores que fazem parte de você e que podem estar bloqueando a sua comunicação, podem estar dificultando. E se você entender como lidar com esses aspectos, você vai conseguir destravar muita coisa na tua comunicação. E é sobre isso que a nossa especialista de hoje vai falar. Por isso que eu vou falar com ela de maneira remota, né, online. Então eu vou dar aqui as boas-vindas para a Áurea. Tô sem a imagem dela, aqui chegou. Áurea Regina de Sá, seja muito bem-vinda. Obrigada pela tua disponibilidade, viu? Agradeço pela oportunidade, Carol. É um prazer. Eu preciso saber se o retorno dela está saindo, porque eu tô sem o som da Áurea aqui no estúdio. Produção, checa um pouquinho ali para mim. Faz um teste de áudio, eu não tô ouvindo a Áurea. Áurea, pode falar para mim? Ah, agora sim, Carol. Agora sim. Tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. Áurea, olha só, a gente acabou de ter aqui uma falha na comunicação, né? Olha só que interessante, né? Uma comunicação que acontece aqui, onde uma pessoa não escuta o que está acontecendo, já dá uma quebrada naquilo que deveria chegar. Eu queria entender como que as pessoas, né, cada uma nas suas crenças, nos seus valores, como que isso afeta essa comunicação, Áurea? E eu sei que você é especialista nessa área, né? Eu estudo isso há mais de 30 anos e tenho aprendido muito com a forma de se comunicar. Isso é um grande aprendizado para nós, e quem estiver acordado, perceptivo, quem estiver disposto a ter relações saudáveis, pode perceber também a forma como se comunica e como o outro se comunica, para que tenha responsabilidade sobre o resultado dessa relação. Comunicação é relacionamento, a gente não pode resumir a comunicação só à forma de falar. Muita gente associa isso. Para ser um bom comunicador, eu preciso ter uma boa oratória. Isso é só uma parte do todo, é um grande pacote com vários recursos, e um deles, e o mais importante, é o interesse na conexão com o outro. Se eu só falo, sem prestar atenção no outro, sem enxergar quem está à minha frente, eu estou perdendo o meu tempo e o tempo da pessoa. A grande oportunidade que a gente tem em qualquer tipo de relacionamento é poder se conectar com o outro, para que a gente possa sair daquele momento com aquela sensação boa de, puxa, eu deixei o outro melhor do que quando ele chegou para mim, ou eu ofereci o meu melhor para ele. Essa troca é muito rica e é bem importante que a gente possa ter atenção para isso. Nossa, que interessante, Áurea. Então você está falando de conexão, né? Agora, quando a gente... Então, já que é tão profundo nessa questão de comunicação, e você falou que vamos dizer, a oratória em si, né? O ato de falar em si, ele é um pedacinho de todo esse cenário. Então, se a gente está falando de conexão, agora eu tenho uma pergunta, então, bem adentro para você. Como que a gente faz para desbloquear
essa visão que eu tenho do outro, né? Então, vamos supor, eu estou aqui conversando com você, a gente está remotamente, tudo bem, né? Não te conheço pessoalmente, sei do teu histórico, mas assim, a gente cria por uma imagem, muitas vezes a gente tem uma comunicação não verbal sendo transmitida. Como que eu trabalho essa visão que eu tenho, por exemplo, de você, das pessoas com quem eu me relaciono, para que isso não distorça a mensagem que vai chegar até mim? Que valiosa essa pergunta, Carol. Obrigada por isso. É preciso se conhecer para poder também conhecer o outro e entendê-lo da forma mais real possível. A verdade sobre o outro a gente não tem, porque a gente não está na pele dele, a gente não vive a vida dele, a rotina dele, mas com respeito, empatia, escuta. A gente está falando de virtudes, né? As virtudes, as práticas positivas modelam o comunicador. Se eu colocar as virtudes na frente, naturalmente eu vou me comunicar melhor. E um ponto muito importante para se desfazer dessas crenças, dessas ideias, dessas imagens, conceitos que nós temos previamente, sem conhecer muito bem o outro, é não julgar. Porque se eu rotulo o outro, se eu enxergo o outro com as minhas lentes, imaginando que ele é desse jeito por causa disso, ou deveria ser do outro jeito, porque eu acho que ele deveria ser, eu estou me impondo, inclusive com uma postura muito arrogante, que é um vício, e estou impedindo a gente de ter uma conexão boa. Por isso que depende muito de nós também. Não adianta dizer, por exemplo, não consigo me relacionar bem com essa pessoa porque ela é assim, assado, e aí já começo a fazer a descrição com conceitos distorcidos, muitas vezes, e responsabilizando o outro por essa má relação. É importante que cada um se responsabilize pela sua parte na comunicação e possa entregar o melhor. Mas, claro, vai ficar melhor se a gente pudesse despir dessa sensação de poder sobre o julgamento do outro, sobre o outro. Isso é sempre negativo, não pode trazer benefícios para ninguém. Áurea, essa palavra-chave também, né? Você falou sobre a questão do julgamento. Eu já ia te perguntar, mas acho que a gente está bem conectada na nossa conexão aqui, né? Mas você diria, por exemplo, se eu tenho que me despir desses julgamentos com o outro, então eu posso dizer que a responsabilidade da comunicação, em primeiro lugar, ela é minha ou não? Como que você vê isso? Sempre. Ela é sempre nossa. Do comunicador, no caso, né? Vamos colocar os nomes, do comunicador, né? Tá. A outra pessoa que interage com a gente também é um comunicador. Todos nós somos comunicadores. Como você bem abriu a sua fala nesse quadro, nós não estamos falando de comunicadores profissionais, como é a Carol dirigindo esse programa. Estamos falando de todos nós. Todos nós nos comunicamos todos os dias. Usamos a comunicação como ferramenta de trabalho para motivar os nossos relacionamentos. Usamos mal ou usamos bem? Aí depende da avaliação de cada um. Mas se a pessoa que nos escuta entende que pode potencializar esse desempenho, que pode ser um comunicador melhor, para ter relações pessoais melhores, para se destacar mais no trabalho, para ser útil na vida, então ela deve se responsabilizar pela comunicação que realiza. Quem não está nem aí para o resultado dessa comunicação, para a pessoa pouco importa se o outro entendeu, se ele ficou em dúvida, se ele ficou magoado com a forma agressiva que porventura eu falei. Essa pessoa ainda não atinou, não acordou para os benefícios da boa comunicação. Então fica o convite para que esse despertar aconteça e a pessoa possa realmente investir, se dedicar a essa relação para que a comunicação seja um resultado tranquilo e positivo. E Áurea, você colocou muito bem, né? Porque às vezes a comunicação, a pessoa que tem que comunicar algo, ela se importa mais, em um primeiro momento, pelo menos, em colocar aquilo para fora, né? Sem perceber se o outro está no momento certo para ouvir, se ele está preparado para ouvir aquilo, se é o momento certo, se ela está com o sentimento certo para falar daquele assunto, né? Se está resolvido para ela ou não. E eu tenho percebido que o silêncio, muitas vezes, ele comunica muito mais do que a gente imagina. Não que as pessoas não devam conversar, né? Mas me parece que isso é uma virtude que é pouco utilizada e que, se a gente praticasse mais, talvez a gente teria uma oportunidade de conhecer mais o outro, de às vezes até reduzir aquele julgamento prévio, de assumir mais uma responsabilidade de comunicação, se a gente escutasse primeiro. Como que você vê essa relação da escuta com a comunicação?
A prática da escuta, ou a chamada escutatória, como batizou o educador Rubem Alves, foi tão feliz na criação desse termo, ela faz parte da boa comunicação. Por isso, eu reforço, disse há pouco que a oratória é só uma parte do processo, porque a gente também tem a escutatória, a gente também tem a expressividade corporal, a relação com o outro, a disposição para estar ali diante do outro, oferecendo conteúdo, ouvindo o que o outro tem para dizer, ou seja, é uma relação. E numa relação é muito importante que haja escuta, não é à toa que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Verdade. E na medida em que nós podemos praticar a escuta, nós aprendemos mais. Nós somos mais úteis para o outro. Quantas vezes tem alguém que chega para um amigo, por exemplo, e diz: estou tão chateada com alguma coisa que aconteceu na minha vida e tal. E aí o outro, na tentativa de ajudar, diz: imagina, olha, comigo já aconteceu. Isso foi bem pior, viu? Você nem imagina. Quer dizer, a pessoa que começou a falar, ela queria ouvidos para ouvi-la. E ela tem alguém ali meio que disputando uma ideia de quem sofreu mais, de que dor é maior. É por isso que a gente ajuda quando comunica. A comunicação é doação. E se nós pudermos perceber o outro, e para isso nós temos que nos perceber, é como se a gente tivesse um de nós aqui, uma cópia de mim, transparente do meu lado, que na verdade é a nossa consciência, e ela está me observando o tempo inteiro para me dar essas dicas. Olha, você está falando demais? Olha, a pessoa está pedindo que você escute. Cuidado com seus gestos que estão muito agitados, por exemplo. Você pode estar passando uma ansiedade muito grande. Ou você está com as mãos no bolso, parada, imóvel, parece até que nem está aí, acorda. Enfim, eu estou aqui brincando com essa ilustração porque é importante que a gente possa se perceber. E para isso é importante se conhecer. E aí sim eu vou estar no local com alguém, na interação com alguém, consciente. Vou estar no agora, presente, para vivenciar aquela relação de verdade. Nossa, valiosa essa nossa conversa, viu? Eu te agradeço mais uma vez, Áurea, pela tua disponibilidade. Obrigada, viu? Que bom que a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Que você podendo falar aí de São Paulo com toda a nossa audiência de todo o Brasil aqui pela TV Evangelizar. Bom, eu sei que você está no Instagram, né? Áurea Regina de Sá Oficial. Então, para você que nos acompanha, aproveita para ir lá conhecer o perfil da Áurea para você ter mais dicas de comunicação. Você viu, são 30 anos de experiência, né? Não é à toa, né, Áurea? Viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, Carol. Foi um prazer. Fico à disposição. Obrigada. Um abraço. E agora, já que a gente está falando de comunicação aqui nesse programa, e você sabe que se comunicar é algo tão intrínseco, como você viu ali a Áurea falando, que nós temos vários aspectos da nossa comunicação que acabam sendo impactados na nossa vida, inclusive a espiritualidade. E é por isso que eu peguei para mim esse desafio de ir junto com você até Aparecida. Sabe onde é Aparecida, né? Nossa capital mariana do Brasil aqui, né? Também passaremos por outros lugares para conhecer ali o caminho do Rosário. Nós vamos terminar numa cidade super romântica, que é Campos de Jordão. E eu convido você a estar comigo nessa experiência de viagem, de espiritualidade. Então, por isso até chamei você aqui para falar um pouco, né? Porque se a tua comunicação dentro da sua casa não está fluindo como você gostaria, seja com o teu esposo, seja com a tua mulher, seja com teus filhos, seja com pai, mãe, enfim, com os parentes em casa, as pessoas mais importantes para você, se não está fluindo, pode ser que você precise alguma conexão maior com eles. E a gente trabalha a conexão através da espiritualidade. Esse vai ser o meu papel com você nesta viagem. A parceira que eu escolhi foi a Libermundo. Você está vendo o telefone aí aparecendo para que você possa mandar ali um WhatsApp. Qual que é a informação desse roteiro que a Carol mencionou até Aparecida? Como que vai ser? Vai sair em dezembro, daqui de Curitiba. Então, de todo o Brasil você está convidado, mas é importante saber que a saída será aqui de Curitiba, de ônibus, tá? Terrestre. Então, nós iremos fazer todo esse caminho aí. Deixa eu repetir aqui o telefone para você. Então, é o 419-9965-0377. Aproveita já esse intervalinho que a gente vai fazer, manda sua mensagem, pede informações, se programe para este ano a gente estar junto nesse caminho de espiritualidade, tá? Então, vamos agora para o nosso intervalo e na volta vamos trazer dicas de artesanato para começar bem essa segunda-feira. Você vai dar assim uma recalchutada nos teus panos de prato depois dessas dicas, tá? Eu volto já.
E eu já estou de volta aqui com você nessa segunda-feira, hoje é 29 de agosto. E por ser segunda-feira, você sabe que nós temos Noite de Louvor. Então, calma, eu já vou te dar a nossa dica de artesanato de hoje, mas quero que você vá se programando, porque na Noite de Louvor de hoje, que começa um pouquinho mais cedo por causa do horário eleitoral obrigatório, começa às 18h30, tá? Então já anota aí, porque você está acostumado aqui todo dia às 7 horas da noite, então a partir de hoje, 18h30, tanto que é aquele momento que vem antes, né, para quem vem presencialmente aqui, às 17h30. Então já anota aí para você se ligar. Nós estamos na 5ª semana daquelas 5 semanas de proteção, tá? O tema é Tu és meu escudo e fortaleza, e o nosso convidado de hoje é o Padre Christian Shankar, que vai trazer esse tema das finanças. Proteja-me das dificuldades financeiras. Então, você está precisando de proteção nessa área? Se programe para estar em oração, em louvor, em adoração com a gente. Também teremos aqui a participação de Camila Oliveira. E para você que não vai acompanhar pela TV Evangelizar, né? Quiser vir presencialmente, vem até o anfiteatro que fica aqui na Praça Senador Correia, número 55. Mas, para você que já é nosso convidado de honra, a partir da TV Evangelizar às 18h30, 6h30 da tarde, aqui pela TV Evangelizar, o nosso maior grupo de oração nacional Noite de Louvor. Agora sim, anotou tudo certinho? Continue anotando, porque agora vem sim as dicas de artesanato. Hoje você vai pegar aqueles teus panos aí que não estão tão assim bonitos mais e você vai poder aplicar essa técnica para que você deixe mais aplicado, né, as aplicações nos seus panos de prato. Vai lá, papel e caneta na mão, vamos embora. Hoje a gente veio até Campo Largo para conversar com a Anisete Bonato, que vai explicar para a gente como fazer artesanato de qualidade para você na sua casa, no seu pano de prato, na sua bolsa, como colocar arte em que você já tem aí. Vamos entender melhor conversando com ela. Nilzete, tudo bem contigo? Tudo bem com você. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Para começar, o que a gente precisa, Nilzete? Para começar, nós vamos precisar do desenho, né? Então, o desenho que a gente sempre tem, a gente tem que fazer em partes, tá? Porque aqui a gente tá com uma maçãzinha já, ela tá montadinha já para casear. Mas só que daí a gente vai precisar fazer as partes separadas por causa das cores do tecido. Ou seja, o corpo da maçã, a folhinha e o galho. O galinho, tá? Perfeito. Esse molde a gente acha na internet, por exemplo? Acho na internet. Uhum. Então, a gente precisa do desenho, a gente vai precisar do papel termocolante, o nome desse daqui. Tá? Onde que eu encontro o papel termocolante? A gente encontra em armarinhos. Ok. Então, você vai escolher o termocolante que você gosta, de boa qualidade, né? Para colar direitinho, porque você colando e depois fazendo ou caseado, não tem problema nenhum, ele não vai sair. Entendi. Tá? Então vamos lá, vamos começar. Então, vamos lá. Aqui. Lápis todo mundo tem em casa. Todo mundo tem. Eu gosto de usar o lápis 6B, que eu acho que a ponta dele é mais macia, né? E mais grosso também para ficar bem marcado, né? Isso. Então, a gente tendo o desenho definido, a gente pega o papel termocolante, né? Ele vem assim. No rolinho. Sempre tem um rolinho assim. Tá? Tem várias Recorta marcas. só o que vai precisar para não ter desperdício, né? Isso. Então a gente usa sempre, né, o desenho e coloca o papel termocolante. É assim, o papel termocolante tem um lado que você consegue riscar e um que vai ser aqui, que é a colinha que ele não tem, ele é mais brilhantinho, então, ó. Tem que tomar cuidado e deixa o que consegue riscar, claro, Isso, por porque cima. se você passar o ferro, aqui ele vai colar no ferro. Vai tá? grudar tudo. Que é o nosso caso, nós queremos no tecido. Então, tomar esse cuidadinho também. Então, o desenhinho, colocamos o papel termocolante, né? Aproveitando o papel que a gente tem, né? E a gente vai fazer o... Contornando todo ele. Depois que a gente rica, a gente faz o quê? A gente pega o tecidinho, escolhe o tecidinho que a gente quer daí, né? Retalhinhos de tecidinho, né? Aqui eu escolhi um vermelhinho para maçã vermelhinho, ou também pode ser ela, uma maçãzinha verdinha. Nada impede de ser um estampadinho, uma corzinha que você queira, né? O que tiver em casa de retalho também, aproveita. Então eu coloco ele assim, o direito para baixo, o avesso para cima, tá? Certo. Porque agora nós vamos precisar colar esse corpinho da maçã assim. Do ladinho que a gente riscou aqui, virado para cima. Você. Ok. Para cima, né? O tecido tá de bruços, mas a maçã tá de frente. Isso. Daí aqui, essa parte aqui é onde ela vai colar no tecido. É a parte termocolante. Então ela vai ficar no avesso do tecido, tá? Então a gente coloca aqui e o que a gente faz? Passa o ferro.
Nesse momento a gente está com o ferro desligado, é só para simbolizar, mas é só passar por cima carinhosamente. Isso, uns 10 segundinhos, porque daí você vai vendo assim. Ponha ele numa temperatura média, né? Para ele não colar muito, ficar colado. Daí você passa o ferro e vai sentir, ó. Sentiu que ele colou, tranquilo. Já tá certinho daí, tá? Então eu já trouxe um aqui, ó, coladinho para vocês verem. Ó como é que ele fica. Coladinho, tá? O que a gente faz o próximo passo? O próximo passo a gente vai recortar. Deixa aquela tesoura já separadinha, a sua mão. O que a gente vai fazer? A gente recorta no risco. Bem certinho. Bem certinho no risco, tá? A gente precisa o que daí depois? Tirar esse papel que tá aqui. Vamos ver se eu consigo tirar. Descola. Alguns saem com facilidade, alguns são dificilzinhos. Quando é meio dificilzinho, eu sempre pego um alfinetinho, pontinho da agulha, ajudo, ele sai. Entendi. Tá? Fica assim. Aquele momento de usar a unha mesmo, né? Usar a unha mesmo, quem tem. Então, daí, o tecido e o termocolante tá aqui. O papelzinho a gente tira, descarta ele. O que a gente vai fazer? Vamos achar onde que eu quero colocar a minha maçãzinha, né? O centrinho dela. Né? Acho o centro, coloco aqui. Só que tem um detalhe. Antes, a gente já faz a folhinha, né? Também. Eu já trouxe ela recortadinha aqui, né? Então, a gente já destaca a folhinha. Já meio que monta tudo junto para não ficar uma coisa muito longe da outra, por exemplo, né? E aqui o nosso galinho, né? Então, como que ela está aqui? Ali. Ó, a folhinha, né? Porque a gente tem que pôr sempre essas partes que ficam aqui por baixo. Ah, entendi. Porque na hora de casear, porque se ela vai ficar aqui em cima, pra cima, vai ela vai aparecer, né? vai ficar feio. Então, né? esse é um pulo do gato. Tem que colocar por baixo, então, por exemplo, o galinho por baixo da maçã. Isso, então o galinho a gente coloca um pouquinho por baixo aqui, né? E a folhinha, pra ela ficar bonitinha, a gente por baixo do galinho. Aqui, por baixo do galinho. Perfeito. Que daí esconde, né? Fica mais delicado. Isso. E fica bonitinho, porque daí não fica aquela coisa solta, né? Então, todo o trabalhinho que a gente vai fazer, a gente faz assim, sempre colocando um por baixo do outro. Depois que encaixou caprichosamente... Encaixou caprichosamente assim, centralizou, a gente mede, vê se está bem centralizado, o que a gente faz? Passa o ferro novamente. Né? Nesse momento, você recomenda deixar mais tempo ou não? É o mesmo esquema do primeiro? O mesmo esquema do primeiro. Passa alguns segundos. Porque assim, você passa assim um pouquinho, né? Por trabalhinho, você vai passando ele assim devagarinho, temperatura não muito alta. Para não grudar. Isso, e vai sentindo. Tá? Ó, assim ele já fica coladinho daí. Agora ele estando prontinho, né? Já passamos o ferro, tá prontinho, coladinho agora, né? O que a gente vai fazer agora? O caseadinho. Tá? Que é onde que vai deixar aquele detalhe bonitinho da peça lá. Vamos precisar de fio e agulha. De fio e agulha. Agulhinha, né? Uma agulhinha que não seja muito grossa, né? Porque daí agora ele vai pegar dois tecidos e o termocolante. Não é muita coisa e para ficar mais delicado também. Ficar delicadinho. Aqui, eu gosto sempre de fazer sempre na mesma cor. Tá? Eu vou usar um fio preto para aparecer, para ver direitinho o caseadinho. Porque se eu usar o vermelho no vermelho, talvez não fique aparecendo bem visível. Ok? Entendi. Então, vamos lá. Caseadinho agora. Eu não faço nó, tá? Porque eu não quero que apareça, tá? Então, vou começar por onde? Eu começo aqui assim, ó. Um cantinho longe, vou passando aqui por dentro do termocolante, não vai aparecer. Não aparece nada atrás. Aqui. Você deu ali algo como 3 milímetros da borda, mais ou menos. Isso, né? Um tantinho assim, porque esse fio que vai ficar embaixo vai ficar coladinho, então por isso a necessidade de não ter o nó. Perfeito. Não vai escorrer, não vai escapar. Isso, e fica um acabamento bem bonitinho daí, tá? Então, eu puxo o fio até a bordinha ali, tá? Então, o fio está na ponta aqui, ele fica na ponta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um pouquinho dele aqui agora, saio aqui, tá? Só que este fio aqui agora ele fica por dentro, ó. A agulha passou ali por cima. Para não aparecer por cima. Isso, daí ele vai puxar. Esse é o caseadinho, ó. Feito o primeiro. Feito o primeiro E pontinho. assim, literalmente por diante. Isso, ó. Daí eu vou manter sempre a mesma distância, né?
para ficar parelho. Pego aqui e saio de novo. Sempre importante é sair bem no cantinho. Logo que termina a para não aparecer. massazinha. Com o fio da cor, ele fica bem bonitinho. Olha, passa por dentro, dá uma laçada. E é só puxar. Estamos com o fio aqui, a gente deixa o fio aqui, colocamos a agulha aqui e saímos bem pertinho aqui, ó. Bem rente ao término da maçãzinha. Bem rente ao término da maçãzinha, ó. Para não passar do Isso. ponto. O fio vai ficar aqui no meio, ó. A agulha passa pelo meio, onde ela puxa e vai fazer esse lacinho aqui, ó. Que é onde ele dá este acabamento aqui, ó. Aqui e aqui. E aí, consecutivamente, Faz até toda finalizar. a volta até finalizar aqui. Tem um nozinho especial para dar no final ou não tem A segredinho? mesma coisa, quando você terminou o último pontinho também, você pega a agulha que está aqui e você faz ela por dentro e sai qualquer pontinho. Saindo lá no outro finalzinho, se põe aqui, corta o fio. Ela não fica sem nó nenhum e o acabamento fica perfeitinho daí. Sem aparecer nada Sem do outro aparecer lado. do outro lado. Não fica nozinho nenhum daí, ok? Aí agora é só ter paciência, fazer a volta toda, tá pronto. E fazer a volta toda. E fazer garantido que vai ficar firme, que dá para lavar com tranquilidade, né, isso. E sempre usar sempre o fio da mesma cor, que ele fica bem bonitinho. Nilzete, obrigada por estar aqui comigo hoje, pelas dicas e boas vendas para você, viu? Obrigada. Até breve, tchau, tchau. E lembrando que fica tudo salvo para você no nosso YouTube TV Evangelizar Oficial, para que você pegue os detalhezinhos desse artesanato, que ficou bem bonito, né? Agora, olha que curiosidade, você sabia que a catedral mais alta da América Latina inteira fica aqui no Paraná? Sabe em qual cidade? Maringá. A famosa Catedral de Maringá é, sim, a catedral mais alta da América Latina. Ela foi construída, a conclusão dela já faz 50 anos e acabou virando história para um livro. É isso que você vai ver agora. A história da catedral mais alta da América Latina e que está entre os 10 monumentos religiosos mais altos do mundo, registrada em um livro. A obra, intitulada de Nas Alturas, de autoria dos jornalistas Rogério Reco e Everton Barbosa, faz referência aos 124 metros de comprimento e traz, ao longo de 260 páginas, documentos, fotos e depoimentos que contam detalhes do ousado projeto idealizado em 1957 por Dom Jaime Luiz Coelho, primeiro bispo da cidade de Maringá, município do Noroeste Paranaense, e concluído em 1972 com projeto assinado pelo arquiteto paulista José Augusto Bellucci. Foi um desafio grande porque a gente sabia do tamanho da pesquisa que teria que ser feita, né? Nós teríamos que ir atrás de pessoas, descobrir nomes, tentar assim, localizar pessoas que participaram das diferentes etapas da construção da catedral. Isso não é um trabalho fácil, é um trabalho que a gente tem que se dedicar muito, né? Lançado em agosto de 2022, o livro fez parte das celebrações do Jubileu de Ouro da Catedral Metropolitana Basílica Menor Nossa Senhora da Glória. Foram 11 meses intensos de trabalho, que resultaram no resgate histórico não só da construção, mas também da comunidade paroquial. A catedral é casa de oração, ponto turístico, marco arquitetônico, mas sobretudo feita por pessoas que estão organizadas em movimentos pastorais e organismos. Então, a minha parte foi organizar essa história, a história das pastorais da Catedral de Maringá. O livro, que nasceu com a proposta de ser um marco dos 50 anos da paróquia, se tornou também uma das obras mais importantes dos autores. Há 20 anos eu vim para Maringá e não sabia o que ia fazer da vida. E o primeiro lugar que eu cheguei em Maringá e fui derramar lágrimas foi aos pés de Jesus, aqui no sacrário, dentro dessa catedral. E 20 anos depois eu tenho a oportunidade, junto com o colega Rogério Reco, de entregar esse livro. Então isso é uma graça de Deus na minha vida, é providência. A gente tem paixão pela história, né? A gente busca a pesquisa com os pioneiros da cidade, a gente gosta de conversar com essas pessoas, gosta de ouvir as histórias. Então, essa realmente é uma bela história.
E além dessa bela história, nós vamos trazer mais para você depois do intervalo, que você vai conhecer o bom exemplo de empresas que têm locais adequados para que as mães possam amamentar. Olha só que legal. Eu volto já. E olha só, aproveitando o antepenúltimo dia de agosto, né? Hoje é 29, 30, 31. Antepenúltimo dia para a gente falar do agosto dourado, né? Agosto também recebe esse título para falar da conscientização da importância do aleitamento materno. Então a gente selecionou essa matéria para você, que traz exemplos de empresas que têm na cultura, nos valores, essa preocupação com as mães, né? Aquelas mães que saíram de licença maternidade, vão retornar e querem continuar amamentando, então tiveram um local especial para receber essas mães. É isso que você vai ver agora. O sonho de ser mãe se realizou há 10 meses com a chegada do Vitor. E a amamentação só fortaleceu esse vínculo de amor. É um momento maravilhoso. Primeiro a conexão, né, com meu filho, o quanto a gente aprendeu um com o outro nesse processo, nesses 10 meses, mas também eu sei o quanto que eu estou fazendo bem para ele, né, relacionado aos nutrientes e toda, né, a questão até de saúde dele que o aleitamento materno proporciona. Após a licença maternidade, a Tânia teve que retornar ao trabalho presencial em alguns dias da semana. E foi aí que surgiu uma preocupação. Como continuar amamentando? Preocupação que tem fundamento. Uma pesquisa mostrou que em 23% dos casos, o fim da licença pode afetar a continuidade da amamentação. Mas para alívio da Tânia, a empresa onde ela trabalha criou esse espaço. Uma sala de apoio à amamentação, local onde ela pode coletar o leite e garantir o alimento mais importante do mundo para o filho. Isso foi uma iniciativa do grupo para aproximar as mães e trazê-las aqui para dentro de um espaço, mas para acolher mais as mães nesse momento, né? A gente percebe que a gente tem um grande volume de mães e alunas dentro da instituição que sentem essa necessidade, né? Ter esse espaço para amamentar ou coletar o leite materno. Quando eu fiquei sabendo que tinha sala, eu fiquei muito feliz e confortável, né? Acho que é um apoio que a empresa dá, que eu posso fazer isso e continuar, que ele tome o meu leite. Eu faço a retirada, né? Eu uso a bomba elétrica, congelo na geladeira e quando eu vou embora eu levo e congelo em casa. No outro dia eu mando para a escolinha. Então ele, na mamadeira, toma o meu leite. A sala possui poltronas para amamentação, micro-ondas, geladeira para armazenamento do leite e trocador. O espaço também pode ser utilizado pelas alunas da universidade. É aqui que a Gabriele, estudante de odontologia, amamenta a pequena aluna. O funcionário, ele vai trabalhar muito melhor, ele vai ter um desempenho muito mais alto se ele estiver seguro e sabendo que tem o apoio da empresa, né? Então, eu acho que é bem importante. A meta é que até 2025 o Brasil tenha pelo menos 50% das crianças abaixo de 6 meses em aleitamento materno exclusivo. Por isso, a recomendação é que as empresas invistam em iniciativas como essa. O que a gente percebe é que é um jeito de cuidar demais das mães, né? É trazer as mães para o nosso ambiente de trabalho, que é um momento muito delicado para elas, né? É a questão das mães começarem a deixar as crianças em suas residências, retornando ao trabalho. E se a gente proporciona um lugar acolhedor, elas se sentem muito mais confortáveis disso, né? E esse tipo de iniciativa dá muito conforto emocional para as mães, né? Até porque as emoções, elas podem afetar o nosso corpo. Se você sente dores de cabeça, por exemplo, outras dores físicas, pode ser um sinal de somatização de emoções. Você vai entender mais essa matéria. Alegria, tristeza, raiva, medo. Vivemos um turbilhão de emoções no dia a dia, mas você sabia que algumas delas podem causar até reações físicas? É o que os especialistas chamam de somatização. Quando nós temos algum sintoma, como por exemplo uma dor, que nós procuramos uma causa orgânica, uma doença que possa justificar aquela dor, que traz incômodo, que traz o sofrimento, uma angústia, mas nós não conseguimos encontrar uma doença clínica para justificar a origem daquela dor. A
justificativa pode estar na forma de lidar com as emoções. O problema é que nosso organismo sofre com esse desequilíbrio. A gente percebe que a pessoa começa a estar sempre tensa, ela tem uma alteração do humor que não é normal para ela não era assim, mas de um tempo para cá ela está sempre tensa, irritada, não consegue relaxar nos momentos de prazer, começa a ter alteração de sono e sintomas físicos também, taquicardia, dor muscular, que a taquicardia é a palpitação, né? Dor muscular, bastante aquela trava, né? Fica tensa e trava e não consegue mais se mexer, torcicolo, de estar sempre tenso mesmo, sempre angustiado. Já que fugir das emoções é impossível, temos que aprender a lidar com elas. Todas essas emoções, elas nos visitam por algum motivo a nos ensinar algo. Ter esse olhar de aprendizado. O que essa tristeza está querendo me dizer nesse momento, nessa situação que eu estou vivendo? Por que ela veio me visitar nesse momento? Ela tem algo a me revelar. Eu me questionar e me permitir também fazer esse processo de reflexão. A longo prazo, a somatização pode prejudicar a saúde. Por isso, é importante pedir ajuda. É muito importante a gente ver esses processos de autoconhecimento. Seja a terapia, falo da minha área que é a psicologia, e você estar atento então a outras formas também de autoconhecimento, através da espiritualidade, fazer uma caminhada com cuidado, estar em contato com a natureza, preservar bons hábitos aí durante o dia. Tudo isso pode ajudar a gente a lidar melhor com aquilo que a gente está vivenciando e sentindo. E o nosso Evangelizar Ensina de hoje é sobre os cães guia. Acompanhe. Em algum momento, entre 30 mil e 15 mil anos atrás, teve início uma história de amizade que mudou para sempre a jornada do homem e de seu fiel companheiro na terra. De lobos selvagens, os cães foram domesticados e jamais abandonaram os humanos. E dessa troca constante de carinho, afeto e fidelidade, descobrimos que esses animais eram capazes de nos ajudar. A história dos cães guia teve início com um médico alemão que atendia soldados cegos durante a Primeira Guerra Mundial. E tudo aconteceu de forma natural. Um certo dia, Dr. Stalin percebeu a maneira que um cão olhava para um paciente cego e a forma que ele conduzia esse deficiente visual como se estivesse orientando. A partir desse fato, Stalin começou a explorar maneiras de treinar os cães para transformá-los em guias. Foi aí que surgiu as escolas espalhadas pelo mundo com a intenção de treinar esses bichinhos para que eles pudessem ser os olhos das pessoas com deficiência visual. Se engana quem pensa que qualquer animal pode ser designado para essa função. Existem alguns pré-requisitos para que um cão seja selecionado. As principais qualidades procuradas são temperamento dócil e equilibrado. Disciplina também faz parte da rotina desses animais. Geralmente eles recebem alimentos nos horários corretos, fazem visitas frequentes ao veterinário e ao menos uma vez por ano passam por uma reciclagem do treinamento. Você sabia que existem algumas regras de etiqueta que as pessoas devem seguir ao encontrar um cão-guia com um deficiente visual? Não toque, não fale, não alimente e não tire o foco do cachorro quando ele estiver realizando essa atividade. Outra curiosidade é que os cães que realizam essa atividade se aposentam com 8 anos de idade. Após deixar o posto de cão-guia, o tutor pode ficar com o cachorro ou destiná-lo a uma família que ele tem afinidade. Espero que tenha gostado dessas curiosidades. Te encontro num próximo Evangelizar Ensina. Até! É muito impressionante, né, a história desses cachorros, né, o treinamento desses cães guia. Eu acho muito, além de curioso, né, algo muito pessoal. Eu tenho até curiosidade de saber como que é feito o treinamento, mas espero que você tenha gostado do programa de hoje. Lembrando que nós teremos logo mais 6h30 da tarde, Noite de Louvor. Lembra que hoje é um pouquinho mais cedo, então se programe para estar com a gente aqui pela TV Evangelizar, transmissão nacional. E eu volto com você amanhã às 3h30 da tarde. Então fique com Deus, se cuide, até amanhã.